Paz do Senhor. Meu nome é Vanúcia, você está no canal da AD Blue. Estou aqui mais uma vez para tentar lhe ajudar em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição 7 e a revista Vivendo em Sociedade. A lição 7 é Relacionando-se nas redes sociais. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante discutido, né, entre a educação de filhos, adolescentes, crianças, adultos, que é os perigos da internet. A nossa lição, o título dela fala Relacionando-se nas redes sociais. O texto bíblico é 2 Timóteo 3, 1 e 2. E o destaque é 1 Coríntios 10, 23. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos, sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Eu não vou seguir muito o que está aqui na revista, porque o que está na revista vocês já têm acesso. Então, eu vou trazer um resumo do que está aqui na revista e vou trazer algumas coisas que eu estudei neste livro, que é Tinologia, de Tim Burns, um livro muito interessante que eu indiquei inclusive na aula anterior que nós falamos, e aqui eu achei bastante coisa interessante de ser falado em relação aos perigos da internet, a mídia, né? Dentro da sua casa, com os adolescentes, seus filhos. Nós vamos estar falando então sobre os perigos da internet. A internet é algo muito fascinante. Hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande tendo acesso à internet e dificilmente alguém não tem esse acesso. Muitas vezes as pessoas dizem, já ouvi pessoas falando que o diabo está na mídia, né? O diabo está na internet. Eu não penso dessa forma, eu penso que tudo vai depender da maneira que você utiliza a internet. Ali você vai ter acesso a coisas importantes, a coisas interessantes, a coisas muito boas mesmo, mas também pode ter acesso a coisas que não são tão legais assim. Então é por isso da importância de nós estarmos conversando com os nossos adolescentes e estarmos alertando eles quanto a esses riscos. Temos uma informação que mais de 24 milhões de crianças e adolescentes têm acesso à internet e 77% deles assistem vídeos online. Alguns problemas de se ter acesso à internet, algumas coisas que a gente deve estar controlando com os nossos adolescentes, que eu penso que essa aula aqui, ela é bem interessante da gente estar conversando, eu falando algumas coisas, trocando algumas experiências com você, professor. Talvez você seja pai também de um adolescente, de uma criança, e isso é bastante importante. Agora, uma coisa muito importante, séria, é que se você já não fez isso com o seu grupo de adolescentes, né, da EBD, ou um grupo de adolescentes que você possa estar instruindo, de estar fazendo um trabalho com os pais, porque a gente consegue fazer muita coisa através de liderança como professores, mas eu penso que dentro de casa é o mais importante ainda esse controle, né? E essa maneira de alertar o seu adolescente quanto ao uso indevido da internet. Existem várias situações que são complicadas e que precisam ser tratadas em relação à internet. Exposição exagerada. Nem todos que acessam o Facebook
o seu Facebook, são pessoas que gostam de você, são pessoas que querem o seu bem, são pessoas que estão lá olhando, estão ficando felizes com as coisas que você está postando, se você fez uma viagem, se você comprou um carro, né, muitas coisas que você talvez possa postar na internet. Não são só os seus amigos que estão olhando, então você acaba se expondo muito, né? Eu estou falando aqui num modo geral, né? Eu penso que é um bate-papo da gente ter aqui para, então, você ter mais informações para estar falando com os seus adolescentes. Uma coisa também bastante importante é que se você tem filhos, criança, adolescente, principalmente, jovem, ou se você trabalha com adolescentes ou com crianças, você precisa estar antenado. Você precisa ter um Instagram, você precisa ter um Facebook, você precisa conhecer essas ferramentas, você precisa conhecer essas redes sociais, porque você precisa saber aonde é que os adolescentes estão, seu filho ou seu adolescente. Você precisa saber o que acontece lá. Você não pode ser um líder, um pai alienado, né? Senão você não tem como orientar se você não sabe o que acontece. Né? Aí você vai ver como é que funciona todas essas redes sociais, como é que funciona, o que acontece lá dentro, os riscos, os perigos, para poder estar orientando o seu adolescente. Então a questão da exposição exagerada, eu penso que é muito válido estar conversando com os adolescentes, explicando a eles que não deve postar tudo o que faz, aonde está, no Twitter, o Twitter eu acho que é o mais ainda perigoso nesse sentido. No Twitter, no Instagram, todas essas páginas, né? Espalhar notícias falsas, fofocas, né? Você não pode abrir o Facebook, o Instagram ou qualquer coisa e olhar lá e ver uma notícia e imediatamente já passar. E no próprio WhatsApp também é o que mais acontece. As pessoas estarem repassando informações sem ter certeza se aquilo é uma coisa correta ou não. Muitas vezes notícias se espalham e criam um alvoroço, uma situação toda, e para depois alguém ir lá e olhar e dizer, gente, essa notícia é falsa, não é verdadeira. Né? Fake news, né? Publicar ou compartilhar qualquer coisa, isso vale para qualquer idade. Adulto, adolescente, jovem, eu penso que nós temos que sempre orientar muito os nossos adolescentes quanto a isso, explicar para eles que não devemos estar publicando ou compartilhando qualquer coisa, coisas que firam a sua imagem, ou coisas que, sabe, às vezes piadas que não sejam legais, de um cristão estar compartilhando, que né, uma menina de repente está compartilhando algumas coisas vulgares, menino também, né, não, indiferente disso, né, eu penso que eles têm que ser muito bem orientados quanto a isso. Diminuição do diálogo familiar também é um problema sério. Muitas vezes os nossos adolescentes, eu tenho filha adolescente, tenho filha jovem em casa, e eu sei o quanto isso a gente tem que estar pegando no pé o tempo todo, porque existe aquele compromisso de que você tem que olhar a rede social, você tem que ver todos os stories, você tem que estar acompanhando tudo, e é um risco isso para nós, para os nossos adolescentes, que é de quem nós estamos falando aqui agora. Eles não podem ser totalmente viver somente aquilo que está ali, né? Eles não podem se isolar. A gente cansa de ver situações de adolescentes que são super tímidos e que vão a algum lugar, alguma festa, alguma coisa, e eles já nem tentam mais se envolver com as pessoas, conhecer as pessoas, fazer novas amizades. Não, porque eles se escondem atrás de uma tela de celular. Então isso a gente tem que prestar atenção nisso, para que isso não seja uma fuga, né? Muitas vezes chega num lugar onde não conhece ninguém, escola nova, alguma coisa nesse sentido, e aí o adolescente ou a criança, né, para se esconder e para não que ninguém perceba, fica atrás de um celular. Eu penso que isso atrapalha muito nos relacionamentos, né, de fazer novas amizades, e faz com que o adolescente se isole ainda mais, né?
também não pode atrapalhar a nossa caminhada com Deus. Você tira tempo para ficar muitas vezes horas e horas e horas na internet, olhando a vida de outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com você, pessoas artistas, ou seja lá o que for, pessoas que talvez nem te conhecem e nem sabem que você existe, e você está dando ali maior ibope, né? E perdendo um tempão vendo esses stories, a vida da pessoa, e não está vivendo a sua vida. E aí você não tira 1 minuto, 10, 15 minutos sequer para estar lendo a Bíblia, para estar orando, para estar meditando na palavra de Deus. Né? Isso tanto para os adolescentes que estamos falando aqui, como para nós, e isso é para todas as pessoas. Né? E não pode se tornar um vício. Existem pessoas que se ficam sem internet uma meia hora, já tem calafrio, já tem, sabe, ficam desesperadas. Isso é sério, é tratado inclusive como doença. Na China é considerado uma doença que se chama IAD, que significa Internet Addiction Disorder, que é desordem do vício em internet. Então é considerado mesmo uma doença e pode chegar a isso. E não é difícil disso acontecer. Então por isso que os adolescentes eles devem ser muito bem orientados quanto a isso, de que existe esse risco e que eles precisam se controlar. Se os pais muitas vezes não estão em casa, muitas vezes eles passam, né, um período na escola, outro em casa sozinhos, ou se eles passam, né, algum tempo sozinho, que os pais não estão ali para orientar, para ver o que eles estão fazendo, eles precisam ser orientados a cuidar com o que eles estão vendo. Porque você também não pode ficar o tempo todo controlando. Né? O tempo todo realmente não tem como, porque no mundo de hoje é quase que impossível você ter controle sobre tudo o que está sendo incutido nos olhos, na mente e no cérebro dos nossos adolescentes. Né? Eu vou agora estar falando um pouco daquilo que eu li neste livro aqui. O título desse assunto neste livro, do Jim Burns, é Criando um Lar Protegido da Mídia. Aí uma frase que tem aqui de Roger Marsh, e eu achei bem interessante. As pessoas acima de 24 anos usam a internet como ferramenta, mas as pessoas abaixo de 24 anos a usam como modo de vida. Como eu falei antes, né, como eu iniciei falando, realmente a internet ela é uma bênção, ela pode ser uma bênção. Eu mesmo usei muito a internet para pesquisar vídeos, para pesquisar entrevistas, pesquisar muitas coisas sobre esse assunto aqui. Então, realmente, antigamente, no meu tempo, para eu fazer uma pesquisa, eu teria que ir até uma biblioteca, eu teria que buscar em outros lugares, e não conseguiria fazer isso de dentro da minha casa. Então é muito mais fácil hoje com a internet. Ela pode ser realmente uma bênção se soubermos usá-la. Então, como eu estava falando, né, no mundo de hoje, é quase impossível ter o controle sobre tudo o que está sendo incutido nos olhos, na mente e no cérebro dos nossos jovens e adolescentes. Grande parte da vida dessa geração gira em torno da mídia. E a mídia está tentando, né, no caso de tentação, né, todos os dias. Através da mídia você vê muitas coisas que não precisaria estar vendo agora. Né? A questão do adiantamento de muitas informações que um adolescente não precisaria ainda ter. O adolescente é muito motivado, incentivado a adiantar muitos assuntos, né? Que não precisaria com 11, 12 anos, por exemplo. Todas as mídias, elas têm influência sobre os adolescentes de hoje, e geralmente essa influência não é boa. Aqui no livro, o autor fala sobre uma conferência que ele esteve sobre código de pureza numa igreja em Louisiana. E o palestrante levou os garotos entre 15 e 18 anos para uma sala e perguntou quais deles nunca havia visto pornografia na internet.
desculpe, 15 a 18 anos. Eu penso que hoje a informação já seria um pouco mais atualizada, eu penso que já de 11 anos, 10 talvez, já poderia ser feita essa pergunta. Então ele perguntou para esses garotos de 15 a 18 anos quais deles nunca havia visto pornografia na internet, e nenhum deles levantou a mão. É bem preocupante, né? Muitas vezes eles não viram porque eles queriam, muitas vezes, ou pelo menos a primeira vez. Muitas vezes eles estão ali assistindo alguma coisa e aí surge um alerta lá na tela e eles ficam curiosos e sem ter informação, né, sem ter sido muito, falado muito, né, sido incisivo quanto àquilo que eles podiam ver ou não na internet, ou até muitas vezes é falado e ainda assim eles vão de curiosos, né, e viu a primeira vez, e aí a segunda vez ficou curioso, aí quis mais ver, mais vezes, até que pode se tornar um vício. Então isso é muito sério, temos que ter muito cuidado. Então por isso que eu penso que isso é um trabalho que não dá para ser feito somente com os adolescentes, tem que ser feito com os pais também. Por exemplo, antes eu falei da questão de nós, líderes e pais, termos acesso a essas redes sociais. Eu já trabalhei como líder de adolescentes durante 8 anos e precisa ter tempo, né? Mas eu sempre estava cuidando muito na internet. Eu tinha todos os adolescentes, eu estava sempre acompanhando o que eles postavam, o que eles faziam, o que eles falavam, como eles se expressavam, tudo, porque eles colocam tudo ali. Então, eu estava sempre prestando atenção no que acontecia e como que eles estavam se portando. E muitas vezes tinha surpresa, porque tinha adolescentes que eram de uma forma pessoalmente e nas redes sociais era outra coisa completamente diferente. Né? Então, isso é bastante complicado. Quantas vezes eu acredito que nós adultos acabamos não fazendo muito isso, né? Mas assim, quantas vezes que um adolescente conversa tranquilamente, fala muito pelo WhatsApp com alguém e quando está pessoalmente não consegue falar nada. Não tem uma conversa, não tem um diálogo. Por quê? Porque é tímido, porque atrás da câmera, atrás do celular consegue escrever e falar tudo o que quer, mas frente a frente não consegue. Então acaba que ele se esconde, né? E muitas vezes a pessoa evita estar pessoalmente com alguém, conversar pessoalmente com alguém e acaba só falando via grupo, via WhatsApp. Uma dica que eu acho bem interessante também, quando você trabalha com um grupo de adolescentes, você é professor ou você é líder de adolescente, você ter um grupo de WhatsApp. Até aqui na revista fala sobre isso, de WhatsApp ou uma página no Instagram, Facebook, sei lá. Facebook eles quase não usam mais hoje, né? Mas para estar se comunicando. O tempo que você está no grupo ali, conversando com eles, só que não só bom dia, boa tarde, boa noite, ou... Né? Claro, é legal colocar um versículo bíblico, alguma coisa, mas muitas vezes eles não vão nem ler o versículo bíblico, então não sei se teria tanto resultado assim. Mas tem que ser coisas que chamam a atenção deles. Né? Por exemplo, você pode colocar lá no WhatsApp, você líder, você vai lá e coloca uma primeira frase de um louvor que está sendo super tocado, né, no momento, coloca lá a primeira frase do louvor e aí fala quem continua. E eles vão continuando, e cada um vai colocando uma frase, e ali eles vão brincando e cantando louvor, sabe, e se divertindo e se entretendo de uma maneira sadia. Uma outra coisa que você pode fazer, coloca um primeiro versículo de um capítulo da Bíblia e fala, né, sugere lá, coloca o primeiro versículo, fala aonde é que tá e fala, gente, vamos continuar? Vamos ver até onde a gente vai? Cansamos de fazer isso no nosso grupo de WhatsApp e muitas pessoas que nunca nem
falavam nada no grupo, participavam, porque aí o que acontecia? Eles corriam na Bíblia, eles corriam procurar qual era o versículo, e eles digitavam o versículo, então eles estão em contato com a palavra de Deus, estão ali se entretendo de uma maneira sadia, né, com o grupo, e enquanto eles estão ali, eles não estão em um outro grupo. Se você tiver um grupo assim, que não acontece nada, que é só chato, vamos dizer assim, não estou falando como que eles pensariam muitas vezes, eles vão criar um grupo só deles, eles vão criar um grupo adolescente sem líder, certo? Aonde vai ter as brincadeiras. E muitas vezes o líder não está vendo, as brincadeiras que vão ter lá não serão assim tão inocentes, né? Então, se você puder fazer isso, eu acho muito legal. Ter esse grupo e tentar fazer brincadeiras, sabe? Lança um enigma, sabe? Quando é o dia quando é a semana que você vai dar aula, lança um enigma sobre a lição, ou lança uma brincadeira, sabe? Inventa alguma coisa, procura alguma coisa para fazer ali no grupo, para que eles estejam envolvidos, ok? Uma outra sugestão que eu acho bem interessante é que você faça perguntas nessa aula sobre a mídia, porque assim muitos talvez já tenham ouvido bastante coisa, né, falando sobre a mídia. Muitas vezes, né, as pessoas falam, tem pais que proíbem, né, de terem um Facebook. Aqui no livro mesmo, esse autor fala que eles fazem muitas palestras para pais de adolescentes, e existem várias perguntas no final, mas aqui sempre tem como que eu ajo com o meu filho adolescente? Com quantos anos ele pode ter um Facebook, um Instagram? Quantos anos eu posso, quanto tempo ele pode ficar no celular, no computador? Sabe, sempre essas perguntas assim, que os pais realmente têm muitas dúvidas. Até tem uma situação aqui que o autor fala que teve um adolescente que chegou para ele e falou assim: por favor, fale para o meu, eu não sei se foi aqui ou se foi na revista agora, mas fale para o meu pai, você que é professor, que a internet não é pecado, porque ele não deixa, ele me proibiu de entrar. E a gente também não pode fazer isso, a gente não pode fazer com que o adolescente fique alienado, né? Eu penso que tem que se ter uma idade, e não pode também muito cedo ter acesso a essas informações, a páginas e tal. Mas a partir do momento que você vê que o seu adolescente tem maturidade para ter, né, um Instagram, que provavelmente é o que ele vai ter, esteja instruindo sempre ele, né? Sempre instruindo, olha, não posta coisas obscenas, não posta, presta atenção no que você está postando, sabe? Muitas vezes eles repostam uma frase que eles acham legal, mas lá atrás tem um comentário com palavrão, com outras coisas, sabe? Isso tem que ser orientado para que eles não façam, que eles prestem atenção nisso. Né, para que eles não abram qualquer página, para que eles não aceitem pessoas que eles não conhecem no Instagram. Estou falando mais no Instagram porque eu sei que as minhas filhas sempre falam, né, Facebook não é mais de adolescente. E então você tem que estar antenado e fazendo com que o seu filho entenda quais são os perigos se ele não obedecer às regras. Porque se ele estiver ciente, fica mais fácil. Porque controlar o tempo todo, a gente não vai conseguir. Nem líder, nem pai, nem mãe. Não consegue. Então, você tem que estar sempre orientando quanto às dificuldades. A maneira mais fácil de analisar e conhecer a cultura e a mídia que influenciam os seus adolescentes é ouvir o que eles ouvem, ler o que eles leem e assistir o que eles assistem. Isso é uma técnica que eu já venho usando há bastante tempo com as minhas filhas e desde que trabalho com adolescentes, eu procurei fazer isso. Eu procurei livros que eles gostavam de ler, procurei para saber que tipo de livros que eram, para poder falar alguma coisa, orientar alguma coisa sobre isso, para poder dar alguma opinião. Procurei assistir séries, procurei assistir filmes, procurei assistir vídeos, muitas coisas que eles gostam,
para saber o que realmente ter uma opinião formada. Porque muitas vezes as pessoas falam, não pode assistir tal série porque não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu já ouvi falar de uma série de muito tempo atrás, um filme, na verdade, que fez muito sucesso no meio dos adolescentes e que todo mundo falava, nossa, mas não pode deixar assistir, não pode deixar assistir, que horror, não sei o que, não sei o que. E eu fui assistir e não tinha nada demais, nada demais. Eu garanto que a maioria das pessoas que falavam não tinham assistido. Então, assim, a gente tem que assistir para poder argumentar e para poder dizer, ó, não é legal por isso, isso, isso e aquilo. Né? Como fala aqui no livro, as melhores pessoas para lhe ensinar sobre a influência da mídia são os próprios adolescentes. Eles vão nos ensinar o que é que está em alta, o que é que tipo de desafios que estão rolando na mídia. Eles vão saber muito melhor do que a gente. A gente não pode estar por fora. A gente tem que estar sabendo avaliar os programas, as situações, os vídeos, tudo que eles estão vendo. E quando você avaliar, não se colocar apenas no papel de um carrasco, né? Tipo, não vai mais assistir, pronto. Então, mas por quê? Muitas vezes o próprio adolescente não enxerga o que tem de errado. Então você vai conversar e você vai explicar, sabe? E tem que ser que chegue a um ponto de você estar conversando, explicando, do próprio adolescente tomar a decisão de dizer, eu acho que eu não vou mais assistir. Tive experiências desse jeito, assim, de um adolescente estar falando sobre uma série e tal, aí eu fui assistir e aí eu falei, ó, tem isso e aquilo na série, você acha que isso é legal? Você é fã do cara, olha só como é que ele é, olha a vida dele, olha o que ele faz, será que isso é legal? Faço muito isso com as minhas filhas e graças a Deus hoje elas já conseguem tomar uma decisão. Chegam e falam muitas vezes para mim, você acha que eu continuo assistindo? Olha, teve uma cena assim lá, poxa vida. Né? Por exemplo, tem acontecido bastante em algumas séries. A série está tudo certo, tudo legal, mas de repente surge um casal de homossexuais. A minha filha chegou para mim e falou, mãe, poxa, ela tem 13 anos. Poxa, agora estragou a série, agora tem um casal assim e tal. Poxa, mãe, eu acho que... O que tu acha? Eu acho que eu não vou assistir mais. Eu falei, ótima escolha, não assista mais. Mas partiu dela a decisão, porque eu sempre ensinei, sempre expliquei que aquilo que está ouvindo, né, tanto eu quanto o meu esposo, orientamos nesse sentido, tudo que está vendo, tudo que está ouvindo, aquilo que está entrando, se você não tomar cuidado, isso vai influenciar na tua vida. Não tem como não, principalmente na adolescência. Então, gente, não tem o que fazer. A internet, ela veio para ficar. Isso é um caminho sem volta. Não tem como. Cada vez vai ser pior, sabe? Os seus filhos, eles vão estar sempre envolvidos, sim, com a internet, com a mídia, a televisão, todas essas coisas. As pessoas que trabalham com mídia, elas fazem extensas pesquisas sobre os nossos filhos, aprendendo a atraí-los e a apelar às suas necessidades básicas. Então, assim, o apelo vai continuar sendo muito grande e cada vez vai ser mais difícil. Porém, nós temos que saber lidar com isso, temos que estar preparados com isso, para isso, né? Há poucos anos, nós pais nem pensávamos na necessidade de proteger o celular da mídia. Hoje, muitos classificam esse como o problema número 1 na educação de filhos adolescentes. Entretanto, as mídias sociais e todas as outras formas de mídia vieram para ficar. E os problemas vão apenas se complicar. Agora é o modo como seu filho utiliza, o modo como você utiliza, dando exemplo. Né? Tô falando, acabo estando falando para pais aqui, né? Mas também. Mas os professores também, né? O modo como a gente faz, como a gente demonstra. Se você trabalha com adolescente, você tem que tomar cuidado com o que você vai postar nas suas redes sociais. Mais ainda,
né? Claro que se não for também tem que tomar cuidado, mas você vai estar em foco. Então tem que tomar cuidado com o que você posta, o tipo de foto que você posta, porque você é exemplo, né? Você é exemplo. Se você, professor, postar coisas que não são legais, os seus adolescentes vão se sentir na liberdade de também postar, porque se o professor pode, eu acho que não tem problema. Então nós também temos que dar exemplo, né? Nós como pais, como líderes também. E realmente é uma situação que cada vez ela vai piorar. Mas nós temos que estar preparados e temos que conversar sempre muito com os nossos adolescentes. Sempre ligadinhos naquilo que eles estão fazendo e sempre ligados naquilo que eles estão compartilhando, sabe? For preciso, chama atenção mesmo. Ó, fulano, por que você postou isso, né? Mas não tem nada demais. Muitas vezes eles acham que não tem nada demais. Aí você explica, mas olha, tá falando isso, aquilo, eu acho que não pega muito bem. Você, né, você vai na igreja, você é um cristão, você serve a Deus, eu acho que não deveria, né, postar. E eles vão te ouvir, e eles vão lá tirar a postagem, em nome de Jesus. Então você tem que ter essa proximidade com o seu adolescente. Quando você der essa aula, converse bastante. Teve um vídeo que eu assisti aqui. Uma sugestão de vídeo que de repente você pode assistir e quem sabe até levar para os seus adolescentes assistirem também. É o Profissão Repórter, exibido em 28/11/2018. Perigos na internet. Então é lá. Profissão Repórter, exibido em 28/11/2018, Perigos na internet. Dá uma olhada nesse vídeo e aí você vai ver se cabe ou não você passar esse vídeo para os seus adolescentes, porque vai depender da realidade dos seus adolescentes, a idade deles e tal. Mas é bem interessante, fala sobre muitas situações que aconteceram ali devido ao mau uso da internet, fala de um menino viciado na internet, que jogava 14 horas por dia. Então, muitas situações para alertar os seus adolescentes. Eu acho bem importante. Eu acho que a aula tem que ser participativa. Você pode, inclusive, fazer perguntas para eles também. Quais são os desafios que estão em alta hoje? Para ver o que eles dizem, eles vão saber te dizer. Quais os desafios que você já participou? Pergunte isso a eles. Quais são as páginas de relacionamento que você participa? Deixa eles falarem. Como que é para você? Você fala com pessoas desconhecidas? Mais uma pergunta interessante. Faz eles pensarem. Pergunta, vamos ver o que eles respondem e aí você entra no assunto do quão perigoso isso pode ser. E aí pede o ponto de vista de cada um sobre esses assuntos. Um vai trocar ideia com o outro, um vai falar alguma experiência que teve e tal. Talvez um vai dizer assim, que nunca aceita ninguém que não conhece, que sempre pede para o pai ou para a mãe ver quem é antes de abrir a página, porque muitas vezes você fala assim, olha, não aceite quem você não conhece, mas aí quando vem lá o convite, o adolescente abre para ver quem é e aí já viu que não devia. Então, a orientação que eu daria quando é alguém que você não sabe quem é, não abre, mostra para um adulto, mostra para o pai e para a mãe que tem esse convite ali e ele mesmo vai excluir. Entende? Para preservar o seu adolescente. Amém? Eu creio que falamos bastante, tem muita coisa que dava para falar mais ainda, mas em uma aula só acho que nem daria para falar tanta coisa. Eu penso que a proximidade com seus adolescentes e deixar com que eles falem e você estar passando as informações será o mais importante. Que Deus abençoe, que Deus lhe capacite, pesquise também mais coisas, busque livros, busque na internet informações sobre essa aula que vai ser uma bênção, em nome de Jesus.